Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foram as esposas do rei Saul. Conheça a história das esposas de Saul. Isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. A Bíblia menciona apenas duas mulheres de Saul, Ainoã e Rispa. Apesar da Bíblia citar apenas essas duas mulheres de Saul, isso não nega a existência de outras concubinas, pois naquela época era comum que o rei tivesse mais mulheres. Ainoã. Ainoã foi a esposa de Saul na Bíblia. Ela era filha de Aimaas e é citada no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel. O nome Ainoã significa meu irmão é deleite, e em algumas traduções bíblicas esse nome é registrado como Aquinoã. Além da esposa de Saul, na Bíblia uma das esposas de Davi também é citada com esse mesmo nome. Apesar de ter sido a esposa do rei Saul, o primeiro rei de Israel, a Bíblia não traz qualquer detalhe sobre a história de Ainoã. A Bíblia informa que Saul teve vários filhos, porém, em nenhum momento é revelado de forma clara se Ainoã era a mãe de todos eles ou de apenas um e outro. Mas parte dos estudiosos acredita que Ainoã realmente tenha sido a mãe dos filhos de Saul, citados nominalmente no livro de Samuel. O versículo bíblico onde Ainoã é citada traz apenas a seguinte informação: a mulher de Saul chamava-se Ainoã, filha de Aimaas, o nome do general do exército Abner, filho de Ner, tio de Saul. Rispa. Rispa foi uma concubina do rei Saul. Ela era Ivita, filha de Aiá. Rispa era mãe de Armone e Mefibosete. É importante ressaltar que esse filho de Rispa, chamado Mefibosete, não deve ser confundido com Mefibosete, que era filho de Jonatas. Depois da morte de Saul, Abner, que era o comandante do exército de Saul, tomou Rispa por esposa. Isso acabou gerando uma discórdia entre Abner e Isbosete, o filho de Saul, que foi seu sucessor no trono de Israel, embora por pouco tempo. Isso aconteceu porque, ao ver que Abner tinha tomado Rispa como esposa, Isbosete temeu que aquilo fosse um movimento de Abner para ocupar o trono de Israel. O desentendimento entre Abner e Isbosete fez com que Abner passasse a apoiar Davi como rei, que naquele tempo já reinava sobre Judá. Como resultado, Isbosete acabou caindo e Davi finalmente ascendeu como rei de um reino unificado em Israel. Mais tarde, o reino de Israel foi castigado por uma grande seca que durou 3 anos. Essa seca ocasionou uma crise de fome que trouxe problemas para o reinado de Davi. Então, o rei de Israel consultou ao Senhor a respeito do motivo daquela seca. A resposta do Senhor para Davi foi a de que aquela seca era resultado da traição de Saul contra os gibeonitas. Israel havia prometido proteger os gibeonitas, mas Saul acabou promovendo uma ofensiva militar que perseguiu e matou muitos gibeonitas. Eles não eram parte dos filhos de Israel, mas eram o restante dos amorreus que Israel tinha jurado poupar. Portanto, Davi chamou os gibeonitas e perguntou a eles o que poderia ser feito para aquele mal ser reparado. Os gibeonitas asseguraram que nada poderia compensar o que Saul tinha feito de errado para eles, mas somente a morte de 7 filhos de Saul. Davi concordou com a proposta e prometeu entregar 7 homens da casa de Saul aos gibeonitas. Entre esses homens que foram entregues por Davi aos gibeonitas estavam os 2 filhos de Rispa, Armone e Mefibosete, além de 5 filhos de Merabe, filha de Saul. O texto bíblico diz que os gibeonitas tomaram esses homens e os enforcaram no monte perante o Senhor. Isso aconteceu no princípio da ceiva da cevada.
A Bíblia diz que quando seus filhos foram enforcados, Rispa pegou um pano grosseiro e fez um abrigo sobre uma rocha próxima ao local onde estavam os corpos, que ficaram expostos. Então ela montou guarda diante dos corpos de seus filhos e impediu que eles fossem devorados pelas aves de rapina durante o dia e pelos animais do campo durante a noite. Rispa protegeu os corpos de seus filhos de dia e de noite, até que eles pudessem ser sepultados. Ela foi uma protetora incansável dos corpos dos seus filhos, por um período de quase 6 meses. O rei Davi ficou sabendo da dedicação de Rispa em proteger os corpos de seus filhos. Nesse ponto, o texto bíblico dá a entender que Davi mandou recolher os restos mortais daqueles homens, e tal como os ossos de Saul e de Jonatas foram recuperados dos moradores de Jabes de Gileade, os ossos daqueles homens foram sepultados de forma digna no túmulo da família de Saul. A história de Rispa ficou muito conhecida na Bíblia por causa de sua dedicação em proteger os corpos de seus filhos mortos. E essa foi a história das esposas do rei Saul.